Amanhã tem Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo na Globo, quartas da Copa do Brasil. E o novo reforço do Flamengo já pode ser relacionado, hein? O torcedor, na maioria das vezes, adora essa imagem. Reforço chegando e vestindo a camisa do clube. Sempre gera uma expectativa boa. E o Luiz Araújo não economizou na apresentação. Eu sou um jogador que gosta de jogar bastante pelo lado direito, aberto, por conta da minha característica. Sou um jogador rápido, habilidoso, finalizo bem. Além dele, também estão confirmados nessa janela de transferências o goleiro argentino Rossi e o volante Alan, que ontem foi ao Ninho do Urubu, conheceu todas as instalações, treinou e vestiu a camisa 21. A primeira entrevista deve ser na sexta-feira. Luiz Araújo, entre os 3 reforços, é o que está mais perto de estrear. O atacante tem boas chances de ser relacionado já para o jogo dessa quarta-feira. Aos 27 anos, começou a carreira no São Paulo. Foram 49 partidas, 9 gols e 7 assistências. Do Morumbi para a França, onde foi campeão com o Lille em 2021. Entrou em campo 136 vezes, com 18 gols e 7 assistências. Logo depois, se transferiu para os Estados Unidos. Em 2 anos, com a camisa do Atlanta United, disputou 60 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Rodou e voltou para o Brasil. E tudo começou numa pequena cidade de São Paulo, onde o canhoto Luiz Araújo nasceu. Taquaritinga, distante 333 quilômetros da capital e com uma população de pouco mais de 55 mil habitantes. Ou seja, todos os conterrâneos poderiam ir ao Maracanã vê-lo jogar. No Maracanã ali é sempre 70 mil, 60 mil, é a minha cidade dentro. Então, com certeza, o meu sonho seria jogar no Maracanã e vestir a camisa do Flamengo. Com poucas palavras e muitos sorrisos. O primeiro reforço da janela está em casa. Seguiremos falando sobre Flamengo. O atacante Pedro foi sondado aí pelo mundo árabe. Aliás, talvez seja notícia a partir de agora. Eu quero dizer o seguinte para vocês. É uma situação que me parece que depende mais do Pedro do que do Flamengo. Porque aí tem de ver o que ele quer para a carreira dele. Certamente os valores são valores que ele não teria acesso no Brasil, talvez em nenhum lugar do mundo. Aí tem de ver o que ele pensa para a carreira dele. Se ele acha que compensa para o Al Hilal hoje, trabalhar com um treinador que o indicou, que o conhece, certamente com jogadores muito bons, como o Al Hilal terá também na próxima temporada, e um mercado que está crescendo muito em relação ao investimento, contratando jogadores que não chegam à Arábia Saudita em final de carreira. Jogadores com faixa etária de 30, 32 anos. Não é que, por exemplo, mal comparando com os Estados Unidos, que também já fizeram esse movimento anteriormente, mas jogadores com 37, 38, 40 anos, não. O mercado saudita está buscando jogadores de 30, 32 anos. Né? O Benzema sai do Real Madrid com 30 anos, 31 anos. Tinha a condição de render mais 2 temporadas. Outros também. Aí tem de ver o que ele vai querer para a carreira dele. Se o Pedro acha que é o momento de pensar na parte financeira, e todo mundo tem de pensar nisso, e acha que é interessante para o Al Hilal hoje, não dá para dizer que não tem de ir. Mas acho que é uma situação que depende mais dele do que do clube dele nesse momento. Eu, sinceramente... Eu iria. Você tá muito dinheirista. Não, porque não é isso. Cenário, a gente tá... Nesse caso aí tem que ser. Você tá certo. Eu duvido que alguém viesse aqui e falasse pra você assim, ô Prates, vem cá. Não, para mim? Não, mas o Vou te oferecer aqui 6 vezes o que você ganha hoje. Certo. Pra você ficar aqui, ó, comigo, com um contrato de 2 aninhos, eu te dou uma casa. Casa? Tá? E aí você vem comigo. Não, mas aí se o Prates ganhar uma casa, vai ter que casar. Aí entrou em outro assunto. Não, voltando ao Pedro. Mas voltando ao Pedro, ele tem que olhar para as duas coisas. A questão de dinheiro, óbvio, porque jogador a gente sabe, claro, quanto mais fizer ali, o pé de meia, principalmente antes, ele ainda é jovem, poderia fazer de uma outra forma. E a questão esportiva. Qual é o projeto esportivo do Al Hilal? Participou do Mundial na temporada passada. Mas projeto esportivo para um time da Arábia Saudita... Mas cada vez mais eles estão investindo no futebol. Para jogar o quê? Eles não estão jogando? Joga o campeonato, joga a Copa do país, pode jogar o Mundial de Clubes, pode, isso, mano. Não, é que a gente está falando aqui de alguns jogadores que, entre aspas, já têm carreira consolidada, que foram agora para o futebol saudita. Né? Mas o Pedro, por exemplo, não dá para negar que a parte financeira tem um peso muito grande. Para mim, o peso é 100%. Desculpa. É isso. Ele vai fazer o quê na Arábia Saudita olhando para a bola, olhando para eles estão investindo, Sumo. Eu entendo que ainda eles estão investindo e estão atrás em relação a outras ligas.
Mas hoje eles estão investindo, foi o que o Prates falou, eles estão indo atrás de jogadores, não em fim de carreira, eles estão indo atrás de jogadores que poderiam render na primeira prateleira do futebol europeu para jogar lá. Então, a coisa já começa a ser mais competitiva. Não é que nem há 2, 3, 4 anos atrás, em que você olhava para o campeonato árabe e você falava, não sei, esportivamente é muito fraco tecnicamente. Hoje eles já olham para o futebol para investir no futebol com jogadores de qualidade técnica altas. Não é só jogador de 38 anos que já está no fim de carreira. Brozovic aos 30 está indo, Exato. por exemplo. Jogador que é de Copa do Mundo. E o que pesa muito para o Pedro é seleção. O Pedro sempre colocou que seleção é um objetivo de carreira dele. Chegou a uma Copa do Mundo, ele queria muito ter disputado a última Olimpíada, né? Acabou não sendo liberado pelo Flamengo. Então a seleção pode ajudar nesse momento, mas até em termos de seleção, esse investimento vultuoso no futebol saudita pode fazer com que o futebol de lá entre no radar. Ele passa a ser mais observado como foi o futebol chinês na época de vários investimentos. E tivemos jogadores como Renato Augusto, como Paulinho, que foram convocados para a seleção, mesmo jogando na China. A gente sabe que, mesmo com alto investimento, para chegar a um nível de competição, como é na Europa, ou até mesmo como é aqui no Brasil, leva tempo. Mas com tanta gente lá, com tantos jogadores de nome, vai ser um campeonato mais visado, mais observado, e eu não acredito que o Pedro sairia do radar da seleção se fosse para o Al Hilal. Se fosse em outra situação, tá indo para uma liga que não tem visibilidade, é a única tacada, o único investimento do clube, seria uma coisa. Hoje, em termos de visibilidade, o campeonato saudita tende a ganhar. Eu não consigo concordar que vocês acham que o cara vai sonhar em ser campeão saudita. Não, a gente não tá falando que ele vai sonhar em ser campeão saudita. Vocês estão falando em investimento esportivo a ponto do campeonato ser relevante. A parte financeira é a mais relevante. Agora, uma coisa eu acho que não invalida a outra. Financeiramente, olha, um contrato que ele talvez não conseguiria em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da carreira. Isso eu concordo. O que eu acho que a gente está debatendo aqui, que você não concordou, é o nível que ele vai enfrentar, não é isso? Não. Em relação a ir para a Arábia Saudita... o nível, eu entendi, acho que o pessoal em casa também entendeu que, assim, o campeonato ele vai subir de nível, os times estão se reforçando, está rolando um investimento financeiro para contratar caras, ainda em idade boa, ainda desempenhando o seu melhor futebol. Isso posto, eu não creio que algum projeto jogador esportivo vai olhar e vai querer ir para a Arábia Saudita para ser campeão saudita porque tem 4, 5 times bons. Mas quando vai para a China, o cara tem esse sonho? Também não. Só que hoje, mas a China não fez o movimento que hoje a Arábia Saudita está fazendo. E o futebol chinês hoje é forte? Não, porque a liga é forte? Ali houve uma desmobilização também do investimento. Hoje houve um sucateamento total da liga chinesa. E por que na Arábia Saudita a gente não vai olhar daqui a 10, 15 anos e vai ver o mesmo resultado? Claro, pode acontecer, mas o ciclo atual... Imagina o Pedro fecha um contrato de 2, 3 anos. Para esse período e para os investimentos que estão sendo feitos... É uma perspectiva ok. Eu não vejo como algo proibitivo. O cara tá abrindo mão da carreira, indo para lá agora. Olha o Romarinho, do Corinthians. O Romarinho construiu toda uma carreira no Oriente Médio, Emirados Árabes, Catar, agora Arábia Saudita, e pelo menos para ele, para a perspectiva do Romarinho, que talvez não sonhasse ser um cara para disputar a Copa do Mundo, para jogar no futebol europeu, ele, quando ele parar de jogar, ele vai olhar para trás e falar, caramba, tive uma carreira de sucesso, consegui... Virou ídolo lá. Não só em termos financeiros, mas se estabilizar em algum lugar. Ele teve uma trajetória para contar. E no caso do Pedro, o Pedro já passou. Fluminense, foi para a Europa, não deu certo, teve esse período no Flamengo, não é algo que, para mim, seria loucura. O Pedro está trocando o Flamengo pelo Al Hilal. Nesse momento, não é. É até legítimo da parte dele. Eu entendo, pelo que você está falando, que futebolisticamente ele já se sinta realizado para ir para a Arábia Saudita. Sim. Eu não consigo acreditar, posso estar completamente errado. O Pedro tem que falar, outros jogadores que vão para lá que me desmintam. Eu não entendo que ele, ainda com aspirações... de bola, sabe? Seleção brasileira, Copa do Mundo. Vá pra lá e se sinta realizado ou ache que lá ele vai realizá-las. Eu não acredito nisso. Mas imagina o Pedro indo pro Al Hilal
e continuando no radar da seleção. Mas talvez jogando bem. Lembrando que o técnico será um técnico novo. Sim. Você falava do Renato Augusto e do Paulinho, entendo que jogadores que já haviam trabalhado com o técnico Tite antes, tinham toda uma trajetória aqui, com o mesmo técnico, repito, que ficou quase 8 anos na seleção. É um novo técnico de seleção, é uma nova comissão técnica. Que não se sabe ainda qual é. E que também pode não olhar para o futebol brasileiro, como muitos já fizeram. Pode acontecer qualquer coisa, mas entendo que é algo arriscado para ele, para o Pedro. Repito, não acho que, se a questão for dinheiro e o Flamengo puder cobrir, como estão saindo informações assim, eu entendo que o objetivo dele é Flamengo e ele tem que ficar aqui. E o Pedro, só de ter recusado a primeira oferta, já mostra que ele tem, claro, que a prioridade é permanecer. Ele quer ficar no futebol brasileiro, ele gosta de estar no Flamengo e até seria cômodo para o Pedro. Poxa, aqui no Flamengo eu não sou titular absoluto, apesar de ser o artilheiro do time. De vez em quando eu ainda tenho que ficar no banco. Cara, valeu Flamengo, construí, fui campeão aqui. Mas não, o cara tá mostrando o apetite, tá mostrando a ambição. Agora, se chega uma proposta que o cara fala, cara, não tem como recusar, é um volume de grana... A lá Luiz Castro. Não é 2 vezes mais, são 6 vezes. A gente tá falando de muito dinheiro. Não, e muita gente... Não vem com hipocrisia de que, mas e o amor? Gente, futebol não tem amor há muito tempo. Tem amor pela camisa... Esqueça. Não, e tem uma coisa que muita gente coloca, esses jogadores não precisam de mais, eles já estão com a vida feita. Não funciona assim no futebol, porque no futebol gira muita grana. Sim. E ainda mais agora, com esse investimento pesado da Arábia Saudita, o jogador que é protagonista do espetáculo, o cara em algum momento quer reivindicar uma parte desse bolo, né? E se essa grana não for pro bolso dele... vai para o bolso ou de outro atleta, vai para o bolso de algum intermediário, de empresário. Então, é legítimo também da parte de um jogador fazer uma escolha mais por interesse econômico do que esportivo. Recusar uma proposta que nunca veio é fácil. Isso é tranquilo, é bom mesmo. É a melhor coisa essa daí. Não entendo como ele recusa uma... Sabe assim? Recusar uma proposta, repito, que nunca chegou é fácil. O Ramiro, BH flamenguista aqui no Twitter, #F360BR, ele coloca: o Pedro já foi operado do joelho, já é realizado no Flamengo, foi para a Copa do Mundo, mais de 5 milhões por mês, não sei se esse é o salário que vai chegar para ele, pode jogar com grandes nomes do futebol mundial, estamos falando sobre isso, ele iria. Daqui a 2, 3 anos ele volta, vai para uma outra grande liga, é o que está falando o Ramiro, torcedor do Flamengo. Pedro é novo. A gente está falando de uma liga que começa a ter o olhar do mundo. Então não quer dizer que ele está indo para a Arábia e ele vai ficar esquecido lá. Óbvio que os valores dele são astronômicos. Mas ele vai ter visibilidade. Mas não é a mesma visibilidade que tem no Brasil. Não sei. Porque está indo muita gente, está migrando muita gente grande, graúda, pro futebol árabe. Então por que na Europa eles não vão olhar para lá também e falar, opa, esse fulano aqui que era esquecido porque não tinha grandes estrelas, ele está jogando ao lado do Benzema, o cara é bom. Ou ao lado do Kanté, ou ao lado do Brozovic, enfim. Vai ter uma outra visão agora. Vamos ter outros olhares agora. E assim, apesar desse investimento que é maior do que nos últimos anos, é preciso frisar. O Al Hilal é uma potência no continente, do Oriente Médio. Sem dúvida. Por mais que não seja ali equiparável à história do Flamengo, à história de um grande clube europeu, lá naquele mercado, o Al Hilal é muito reconhecido a ponto de ter vencido o Flamengo no Mundial de Clubes. Então é um clube bastante respeitado. Técnicos europeus já trabalharam lá, o Jorge Jesus não é a primeira vez que vai trabalhar. Então, por tudo isso, não é um clube qualquer, não é uma oferta, caramba, o cara vai se exilar num clube que surgiu ontem. Então, um clube que tem uma tradição e que, por mais que não seja o mesmo cenário do Brasil, você jogar num clube de massa como o Flamengo, algo incomparável na vida de um atleta como o Pedro, há sim uma perspectiva esportiva, como havia quando o Neymar escolhe trocar o Barcelona pelo PSG, um movimento muito semelhante. O PSG ali nessa esteira de fazer grandes investimentos, o Neymar prefere optar por ir para lá, não só por dinheiro, mas porque enxergou a perspectiva de ser um protagonista do PSG. Eu não iria e eu não vou comemorar. E a voz da consciência Campeonato iria? Saudita. A voz da consciência iria? A produção iria. A produção iria. Mas a produção iria. Não, a produção quer ficar com a gente aqui, porque o programa tá bom. A produção, se receber proposta, vai no dia seguinte. Prates não vai comemorar Campeonato Saudita também, né, Prates? Não sei, Suman. Quem tá perdido não escolhe caminho. Não vai muito nessa daí, na minha, não, que não vai comemorar. Não sei, Suman. Não garanto nada, Suman. Não vai nessa. O Sauditão agora vai ficar forte. Gente, claro, pelo amor de Deus. Fica no Brasil, Pedro. Vamos jogar aqui, cara. Sem jogadores indo pra Arábia Saudita. Vamos ficar aqui no Brasil.
Então é isso, nação. O Flamengo aí continua na busca aí, na contratação do Claudinho. A negociação aí com o Zenit está em andamento. O clube está pedindo um pouco mais do que o Flamengo pretende pagar, mas o jogador, o fato é esse, o jogador quer vir para o Flamengo. O jogador quer vir jogar no Flamengo, porque a situação lá na Rússia está instável, então tem essa situação aí de parte de família, né? De repente fazendo aquela pressão para sair daquela área de conflito ali. Compreensível, então o jogador, vai sair de lá, vai vir para o melhor, né? Então ele está tentando, ele quer, já manifestou ali a sua vontade, ele quer vir para jogar no Flamengo, no mais querido do Brasil. E as negociações continuam, o Flamengo ainda não desistiu, tem aí a janela que foi estendida de transferência, então o Flamengo continua nessa luta por Claudinho. E essa busca do Flamengo por Claudinho gerou um certo ciúme, vamos dizer assim, né? De um jogador aí, no caso do Vidal, né? O Vidal, com essa intenção do Flamengo em trazer o Claudinho, já está se incomodando, já está se movimentando e já vê aí de repente uma quebra de contrato para deixar o clube, deixar o Flamengo e partir aí para uma nova jornada na sua carreira aí brilhante, um jogador que venceu, conquistou títulos e venceu em todos os clubes que passou, então um jogador que também foi importante para o Flamengo. No momento não está rendendo o que o Flamengo precisa ali. Jorge Sampaoli gosta de um meio campo ali bem intenso, tanto na construção de jogada quanto na recomposição ali na parte defensiva, então ele vem deixando a desejar um pouco nessa parte física, já a idade avançada, já não é mais aquele Vidal que nós vimos aí brilhante em todos os clubes que passou, principalmente na Inter. Então ele já está se movimentando, talvez ele possa ir jogar em Miami, lá no clube onde está o Messi, né? De repente os empresários aí já se movimentando, então existe essa possibilidade dele ir para o Miami. Então é uma boa opção. A vitrine lá vai estar bem exposta. Ele não vai deixar de jogar na seleção chilena. Ele pode jogar em qualquer lugar do mundo, que ele vai continuar sendo convocado para a seleção chilena. Ele tem essa certeza. É um ídolo no Chile. Quando o Flamengo foi jogar lá no Chile, ele deu camisa do Flamengo para o time inteiro. Então é um cara que tem um conceito muito grande no seu país. Então ele não se preocupa em qual mercado ele vai estar jogando seu futebol, porque ele com certeza sabe que a seleção chilena, enquanto ele estiver ativo no futebol, ele será convocado. E é uma opção, né? Jogar ali do lado de Messi, quem não quer, né? Então essas informações aí que eu estou trazendo hoje. Quem não é inscrito no canal, convida a se inscrever. Se inscreva no canal, me ajuda aí a chegar a 2.000, 3.000, 10.000 inscritos, por um sonho, né? Então me ajuda aí, se inscreve no canal. Dá aquele like para fortalecer esse vídeo, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu perdi alguns vídeos aí do meu canal, então meu canal parou de ser recomendado. Estou tendo poucas visualizações nos meus vídeos, então peço a vocês aí que me ajudem. Deixem seu like aí para o YouTube recomendar esse vídeo e começar a gerar novamente visualizações, porque o conteúdo é bom, eu tenho certeza que vocês estão gostando, tá bom? Então até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.